Olá, boa noite. Aqui pastor Hélio Piovesan falando. Somos aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 1 de março de 2026. Agora são 18 horas e 29 minutos. E você está aqui na Igreja de Interlagos. A nossa igreja ela funciona apenas pela internet. Então, se você quiser participar, fique à vontade, não tem problema nenhum. Nós temos o site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e também um botãozinho aqui na parte superior, que você pode participar ao vivo, tá bom? E se você fizer isso, peço que você entre só com a câmera e com o microfone desligado, tá bom? Temos também um local para que você possa fazer perguntas. Lá no site também tem meu WhatsApp, você pode me encontrar lá, tá ok? Não tem problema nenhum. Peço que você curta, comente, compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. No YouTube, o canal é Igreja de Interlagos, tudo junto, tá ok? Fique à vontade para assistir quantas vezes quiser. Todos os nossos vídeos são gravados e colocados no YouTube, no nosso canal, tá bom? Então, fique à vontade. Quero fazer uma oração e aí vamos dar continuidade à mensagem de hoje. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por essa noite maravilhosa, Senhor. Que o Senhor nos dê a honra da Tua presença aqui, que o Senhor fale conosco, fale com a Tua igreja, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, e nos livrar de todo o mal. Peço que abençoes a Eliette, que vai trazer a mensagem, que o Senhor cuide da vida dela, cuide da saúde dela e da sua família, Senhor. Não deixe nada de mal acontecer e que a Eliette, Senhor, seja tocada pelo Teu Espírito Santo para nos trazer a Tua mensagem. Eu peço, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Ok, Eliette, é com você agora. Amém. Bom, irmãos, boa noite, glória a Deus. Eu sei que a gente está no mesmo espírito, e quando o pastor leu Colossenses, até queria que o pastor abrisse de novo em Colossenses 1, e tem dois versículos assim, porque o nosso tema de hoje, irmãos, é o tribunal de Cristo. E em Colossenses 1:5, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que fala assim, ó, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança que está reservada para nós nos céus depende do tribunal de Cristo, certo? E também o verso 12, que também aponta para esse mesmo sentido, que fala assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Para participar da herança dos santos na luz é para participar da vida eterna. E antes de chegar na vida eterna, a gente tem que passar pelo tribunal de Cristo. Então, eu acho assim que o tema assim, foi muito edificante para mim, irmãos, quando eu estudei esse tema, e espero que possa edificar a vida dos irmãos também, né? Porque quando a gente fala do tribunal de Cristo, a gente está falando de assuntos futuros, talvez até um pouco de escatologia, né? E aí a gente pensa assim, para que é importante a gente saber sobre... Depois, se o pastor puder fechar o microfone, pastor. Tá bom. Perdão. Por que é importante, irmãos, a gente saber dos assuntos futuros? Já não chega aos presentes? Não. É importantíssimo a gente saber sobre o que vai acontecer, irmãos, porque senão Jesus não iria deixar tantas palavras, tantas mensagens, passagens bíblicas que falam sobre sua segunda vinda, né? E a maioria, assim, do povo, né, parece que como que ignora um pouco isso. E isso, irmãos, é primordial para que a gente possa nos consolar,
Porque quando a gente sabe que a gente vai ter uma herança na luz, né? Como diz aqui, né, em Colossenses 1:12, participar da herança da luz, quando a gente sabe isso, a gente tem uma esperança que aquece o nosso coração, irmãos, porque o mundo é mau, o mundo é hostil, irmãos. Sendo cristão ou não, as pessoas, a maioria das pessoas sofrem injustiça, sofrem traumas físicos, familiares, pessoais, traumas políticos, econômicos. Tem hora que eu adoro, irmãos, política, mas tem hora que eu paro de ouvir política porque eu fico tão desgostosa, sabe? Então eu penso, não, eu vou me voltar mais para as coisas de Deus, porque é uma coisa que me distrai, entende? É tanta coisa, irmãos, vícios, é pecados, é filhos problemáticos, é nossos próprios desvios e desajustes psicológicos, irmãos. É o cristão sofrendo perseguição. Então, a vida da gente, irmãos, não é fácil. E de não cristão também, e acredito que seja pior ainda, porque o não cristão não tem a esperança em Cristo, né? E nós ainda somos perseguidos, muitas vezes, por causa de religião, né? Mas nós temos a paz com Jesus, isso é o mais importante, né? Nós temos a paz, e além disso, além de nós termos a paz momentânea, Jesus Cristo nos garante uma vitória lá no final. Disso aí a gente não pode ter dúvidas, porque Jesus garante. Se nós vamos conseguir ou não, depende. Depende, porque Cristo já nos deu essa vitória, né? Cristo já nos deu essa vitória, então nós temos esperança nessa vitória, né? Esperança. E essa esperança, irmãos, faz com que nós não desistimos das lutas atuais, né? Essa esperança. Bom, a Bíblia, irmãos, como eu falei em escatologia, né? A Bíblia fala em grande tribulação, né? E aí já existe uma discussão teológica. O que vem primeiro, o arrebatamento da igreja ou a grande tribulação? Então, os teólogos se dividem em duas correntes principais, tem outras, mas eu vou dar uma resumida, tá, irmão? Senão a pregação inteira ia ficar nisso. Tem os pré-tribulacionistas, que eles creem que Jesus vai voltar antes da tribulação. Por isso chama pré-tribulacionista. Jesus volta antes da tribulação. Existe um arrebatamento secreto, um arrebatamento assim imediato, secreto, e Cristo acaba levando metade das pessoas junto com ele, né? Vai lá para o céu, e aí Jesus vai ter uma segunda vinda, seria uma terceira vinda, né? Porque Jesus já veio uma vez, aí vem essa segunda, buscar metade, e depois ele vai ter uma terceira vinda que vai ser mais pública, não vai ser tão escondida, e Cristo vai voltar com os santos que ele levou na primeiro arrebatamento para reinar aqui na Terra. E existe algum respaldo sobre isso, mas a maioria dos teólogos não creem nessa corrente, acreditam no pós-tribulacionismo. E a gente, irmãos, eu sou pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja, sua noiva, após a grande tribulação, isto é, a igreja vai passar pela grande tribulação, né? E aí, depois da grande tribulação, Cristo vem e busca a sua igreja uma vez só, né? E inclusive em Tessalonicenses fala que Cristo nem vai pisar aqui na terra, a igreja vai ser arrebatada nas nuvens, né? E nós não cremos que Cristo irá reinar aqui nesse planeta mais. Tá? Aqui Cristo ele declarou que ele não era desse mundo, que o seu reino não é desse mundo.
né? O meu reino não é desse mundo, como é que Cristo vai vir reinar aqui nesse mundo? Isso não é mentiroso, né, irmãos? Então, faz mais sentido nós sermos pós-tribulacionistas, tá? Então, primeiro vai vir a tribulação, depois vai vir o arrebatamento, certo? Acho que deu para entender, né, o que eu falei de um modo assim, bem simplório, tá, irmão? Porque esse assunto é assunto assim que, como diz o caipira, dá mais de 1 metro. Então, Jesus virá buscar a sua igreja. Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 25. Nós vamos ler só algumas coisas de Mateus 25, mas eu queria que o pastor abrisse a partir do verso 1, só para a gente ver o título, Mateus 25, 1. Já está? Isso, Mateus 25, 1. Aí, só além do título, irmãos, em Mateus 25, 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens, que é um sermão, é uma parábola bem escatológica, tá? Está preparado ou não para a vinda de Jesus. Depois, Mateus 25, de 14 a 30, fala da parábola dos talentos. Você é cristão, você foi salvo por causa do sacrifício de Cristo, então você tem que ter boas obras. Essa é o resumo da parábola dos talentos, que é do 14 a 30, que a gente não vai ler, senão não vai dar tempo de falar o que eu quero, irmãos. Depois, Mateus 25, de 31 a 46, isso aqui eu queria ler com os irmãos, que fala do julgamento final. Tá? Então, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, desse-me comer, tive sede, desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, tivemos estrangeiro, 39, tivemos enfermo, o 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Verso 41. Então, também, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive sede e deste-me de comer. 43. Sendo estrangeiros, não me recolheste. 44. Então, eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro? 45. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos o não fizesse a mim. 46. Irão estes para o tormento eterno, quem não fez as obras, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, é muito interessante isso, porque a pessoa ler esse capítulo 25, desavisadamente, ele vai achar que quem salvou aquela pessoa foi as obras, né? Estavas nu e me vestiste, né? Então, mas são as obras que salvam? Não, não são as obras que salvam. Quem salva é o sangue de Cristo derramado lá na cruz, que nos salvou. Então, por que esses versículos falam tudo isso? Porque se eu sou salva, eu tenho que fazer essas obras. E se eu não fizer essas obras, é porque eu não sou salva, é porque eu não tenho o Espírito de Cristo dentro de mim. É porque eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Agora, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 14, 10,
que a gente vai continuar falando desse tribunal. Por quê? Algumas correntes teológicas também, irmãos, falam que Jesus, além da salvação, ele vai distribuir galardões diferentes. Então, pessoas que, vamos dizer assim, se dedicaram mais para a vida cristã, vai ter um galardão maior. E eu creio que isso tem uma certa lógica, tá? Que uma pessoa que sofreu, aquelas pessoas são perseguidas naquelas igrejas onde tem os muçulmanos, que costuram os lábios dele e matam como se fosse um gado. Sabe, irmãos, aquelas pessoas sofreram pelo nome de Cristo. Como é que eu posso ter o mesmo galardão com uma pessoa dessa? Aqui sentada na minha casa com todo conforto, né? Então, talvez tenha diferenças desses galardões, tá? Então, o que a gente vê também, que alguns teólogos, irmãos, falam que haverá 3 julgamentos, tá? Um é o tribunal de Cristo, o outro é o juízo das nações, e o outro é o juízo final que está em Apocalipse, que fala do trono branco. Irmãos, eu também não acredito nisso, há muitas discussões teológicas sobre isso, e eu creio que todos são o mesmo juízo, né? Agora, uma separação, uma diferenciação dos galardões é bem factível isso, é bem possível isso, né? Mas não seria num julgamento preliminar, que muitas correntes teológicas falam que o Tribunal de Cristo era só para dar esses galardões, né? Para ter diferença de... Não seria a importância que em Cristo, que lá no céu o único que tem importância é Jesus, mas talvez algumas pessoas serem mais diferenciadas que outras lá no céu, né? Que eu não posso querer me ombrear com o apóstolo Paulo, irmão, sabe? É uma coisa que eu não sou nada, eu sou uma mosquinha, né? Então, esse tribunal de Cristo, logicamente, que no meu entender, é o julgamento final também, é o julgamento das nações também, ele também vai dar galardões diferentes aos salvos, né? E então, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 14, 10, que fala justamente dessa obrigatoriedade, irmãos, da gente comparecer no tribunal de Cristo. Não é assim, morreu, era cristão, já está lá no céu com Jesus. E contradiz a Bíblia, porque em Romanos 14, 10 fala assim, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo, irmãos, é obrigatoriedade para todos nós. Nós vamos ser julgados, por mais santo e puro que a pessoa possa se considerar, né? Então, eu queria que o pastor abrisse também em 1 Coríntios 3, 14, que alguns teólogos, irmãos, eu estudei bastante, sabe, para falar isso aí, porque é uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre isso. Alguns teólogos acham que quem vai receber essa diferenciação de galardão são só os pastores. É um pastor que falou isso. Eu não creio, tá, irmãos, porque tem pessoas assim que são muito, têm a vida muito dedicada a Deus, e tem uns pastores por aí que pensam mais na prosperidade do que na espiritualidade. Então, em 1 Coríntios 3,14, fala assim, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, perderá, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quer dizer, fala que vai ser salvo, mas se queimou o que ele tinha, se foi palha ou feno, queimou.
Por isso, irmãos, que tem uns que vai oferecer pedras preciosas e tem os que vão oferecer feno. Mas o julgamento é de Deus, irmãos, né? Por isso que a gente pensa que vai ter graduações. Bom, então, Paulo também falava, né, que a coroa da justiça me está guardada, e alguns teólogos também falam que existem vários tipos de coroa, mas quando Paulo fala nessa história de coroa, parece que ele iguala todo mundo, isso está em 2 Timóteo 4:7, quando Paulo iguala que não é que uns vão ter uma coroa melhor, outras menor. Para mim, quem vai ter coroa é Deus só. Então, 2 Timóteo 4:7 fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, Jesus é juiz, a gente já vai ver isso daqui a pouco, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O cristão ama a vinda de Jesus. E nós anelamos, irmãos, nós queremos que Jesus volte. Tá? Se a pessoa é assim, tem amor a Jesus, amor genuíno a Jesus, ela quer estar junto com Jesus, irmãos. Eu sei que também a gente gosta da nossa vidinha aqui, medíocre, mas se você pensar bem, a vida com Jesus é infinitamente maior que essa mediocridade e sofrimento que a gente vive aqui na Terra, irmãos. Não que a gente vai forçar, não é isso, tá? Vai forçar a terminalidade desse sofrimento, não. A gente está aqui, está batalhando, está lutando, se a gente está aqui é porque Deus quer que a gente fique aqui. Mas, por outro lado, Paulo fala a todos que amarem sua vinda, né? Então, irmãos, mudando, tá? Para outro assunto. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? Só que o nosso físico, ele é sujeito à deterioração. Nós que já passamos aqui dos 30 e dos 50, sabemos muito bem isso, irmãos, muito bem. Como o nosso corpo se deteriora. A gente passa 60, então, parece que a gente acorda pensando, que dor que eu vou ter hoje? Eu não sei se é só comigo, mas eu acho que não. Então, irmãos, nós moramos, esse corpo aqui físico, é uma casa temporária que nós moramos. É como se fosse uma tenda, um tabernáculo. E Deus, quando nós estivermos lá no céu, Ele vai nos dar uma casa de tijolo, de pedra, um palácio, entendeu? Não vamos mais morar numa tenda que vem um vento, a tenda balança, né? Então, nós iremos, a Bíblia fala que nós iremos ter um corpo glorificado, tá? Deus vai usar esse corpo para fazer o corpo glorificado? Provavelmente sim. Queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 5. A gente vai ler que é muito interessante esse 2 Coríntios, irmãos. Os irmãos estão vendo, irmãos, que eu não sei pregar, tá? Mas eu sei fazer estudo, tá? Eu sei ligar o Lé com o Cré, e isso também é uma coisa muito válida, porque isso edifica a gente. Isso aumenta a nossa fé, e a gente sabendo de tudo isso, a gente se consola muito, tá? Porque não fica só essa mesmice desse sofrimento que a gente sofre todo dia. Então, 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Irmãos, isso é maravilhoso ouvir isso. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. A minha habitação não é essa, irmãos, a minha habitação é do céu. É essa que vai ser glorificada, mas a minha habitação é outra. Não é essa que se corrompe com o tempo, com bactéria, com colesterol alto, com osso descalcificado. Irmãos, não é nada disso.
a gente tem uma nova habitação. 3, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo aqui, ó, nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, olha que profundidade que o apóstolo Paulo escreveu. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, irmãos, porque eu sei que eu vou ter uma casa, uma nova habitação, eu estou sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes no Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, quer dizer, quer lá no céu, quer aqui na terra, eu quero ser agradável ao Senhor, porque muito desejamos, certo, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. De novo, irmãos, vamos ter que comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, caímos de novo naquela situação. Cada um receba segundo o que tiver feito. Lembra? Estava com fome, me deste de comer? Né? Então, a mesma coisa, irmãos, isso não quer dizer que a salvação vem por obras. Quer dizer que se eu sou salvo, eu vou fazer boas obras. Então, irmãos, quando estivermos diante o tribunal de Cristo, nós temos que dar conta do que nós fizemos, né? Então, aqui nesse mundo, irmãos, vocês já passaram por isso, de ver os nossos julgamentos humanos, né? Que demonstram tanta injustiças atrozes, irmãos, que a gente tem que ter visto, que temos visto ultimamente, injustiças atrozes, né? Mas vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, que é um tribunal diferente desse tribunal injusto que tem aqui na Terra. E o que tem no tribunal? Em qualquer tribunal. Tribunal tem juiz, tem réu, tem julgamento, tem testemunha, tem advogado, tem acusação, que é o Ministério Público, tem sentença. Então, tudo isso faz parte também do tribunal de Cristo, né? Então, o tribunal de Cristo tem um juiz. Antigamente, irmãos, quando eu era bem neófita na fé, eu pensava muito no versículo que falava assim: vós julgai segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus falando que não julga ninguém. Aí eu ficava pensando, como é que Jesus pode ser juiz, que aqui está falando que a ninguém julgo? Isso está em João 8,15. Mas se a gente olhar o João 8,16, fala, na verdade, julgo. Quer dizer, só que Jesus não julga segundo a carne, ele julga segundo o verdadeiro juízo. Se o pastor quiser colocar, está em João 8, 15 e 16, irmãos. Quando Paulo também fala, né, que a coroa de justiça está guardada qual o justo juiz, foi esse que a gente já leu, né? Então, realmente, Jesus é juiz. Então, olha, João 8,15 fala assim: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Tem um ponto aí, as pessoas esquecem de ler o resto, irmãos. Só que o 16 explica, e na verdade julgo. Só que ele não julga segundo a carne, ele julga. E o meu juízo é verdadeiro, porque sou eu só. Que não sou eu só, mas eu e meu Pai que me enviou. Então, Jesus fala, o meu juízo é verdadeiro. Então, nesse tribunal,
quem é o juiz? Não é o diabo, irmãos, que eu já vi gente falando isso. O juiz é Jesus, é Deus. Quem é o réu? O réu não é o diabo também, o réu sou eu, tá? Somos nós, porque nós vamos ser julgados, né? O réu é aquele que é julgado, então ele pode ser considerado culpado ou inocente, o réu, né? Então, quando em Apocalipse fala, né, que o mar deu os mortos, a terra deu os mortos que foram julgados, segundo suas obras, eu já expliquei o que é isso, segundo suas obras. Se foi salvo por causa de Cristo, ele tem que ter boas obras, né? O que tem no tribunal também, irmãos? No tribunal tem advogado. E, por coincidência, o nosso advogado também é Jesus. Em João, em 1 João 2,1, fala assim, não precisa abrir, pastor, meus filhinhos, os escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, já vimos quem é o juiz, quem é o réu, quem é o nosso advogado. Nesse tribunal de Cristo, irmãos, nós temos as testemunhas. Quem são as testemunhas? Testemunhas, irmãos, são as nossas próprias ações, as nossas próprias palavras, o que a gente faz, o que a gente, como a gente agiu, principalmente longe de pessoas que nos conhecem, longe de olhares que nos conhecem, como a gente age quando está sozinho, né? Então, essas são nossas testemunhas. Por exemplo, quando Jesus fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, as iniquidades são nossas testemunhas. Então, a gente tem que ter boas obras perante Deus, né? Quando Paulo fala assim, né, que eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse não cobiçarás, a cobiça, irmãos, é um pecado muito importante. Porque os outros pecados, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não é tão difícil. Agora, não cobiçarás é um pecado difícil de driblar, né? O que mais que tem num júri, irmãos? Tem o acusador, que é aqui no Brasil o Ministério Público, né? Aí sim, o diabo é o nosso acusador, né? Em Apocalipse 12:10, pastor, pode abrir? Que além do diabo ser acusador, irmãos, ele é o nosso ele vai contra nós, né? Em Efésios, a gente vê, quando fala da armadura de Deus, que fala nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo, né? Então, Apocalipse 12:10 fala assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino de Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, o diabo é o acusador, né? Em Apocalipse, que Apocalipse é um livro bem figurado, né, irmãos? É um livro assim que eu reputo um livro difícil, mas fala que o grande dragão, a antiga serpente, foi que enganava todo mundo, né? Foi precipitado na terra, né? Então, o diabo está aqui na terra, está enganando, né? Está enganando, tá? Se quiser ver depois, tem Apocalipse 12:9. Bom, o que mais que tem? A gente já viu o juiz, já viu o advogado, já viu o réu, já viu o acusador, né? A gente tem o julgamento em si, né? No tribunal de Cristo, a gente tem o julgamento em si. Então, irmãos, nesse julgamento, as nossas obras serão expostas, né? Vão ver se é ouro, se é prata, se é feno, se é palha, o que são as nossas obras, né? Porque quando em 1 Coríntios 3:11, quando fala assim, pastor, abre que esse aqui eu acho que é importante para a gente ver. Irmãos, eu estou correndo o máximo possível, porque eu quero terminar, porque é muito interessante esse estudo, irmãos. Fala assim, 1 Coríntios 3:11,
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O nosso fundamento é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, pedras, madeira, palha ou feno, a obra de cada um se manifestará e, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Né? Então, por isso que também se fala em galardão lá no céu, né? Que vai ter galardões diversos, né? Eu acho que é uma dúvida bem pertinente, né, irmãos? Bom, além do juiz, do advogado, do réu, das testemunhas, temos finalmente a sentença. O Tribunal de Cristo tem uma sentença, né? A sentença para quem é o verdadeiro cristão é a seguinte: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos comprados por bom preço. Porque esse advogado, irmãos, ele é tão bom que ele fala: olha, se por acaso o meu cliente tiver algum pecado, eu morro no lugar dele. Eu tinha pecado e Jesus morreu no meu lugar. Por isso que essa sentença para o cristão, irmãos, é uma coisa que nos constrange pelo amor que Cristo tem por nós. Que além dele ser o nosso advogado, ele tomou as nossas dívidas, tomou as nossas transgressões e morreu em nosso lugar. Por isso que a gente lê que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não há, irmãos, quem não peque, quem não pecou, quem já nasceu santo e viveu a vida inteira santa até morrer. Não existe. Só Jesus. Então, irmãos, Apocalipse, voltando ainda para Apocalipse, né, quando a gente fala do Tribunal de Cristo, a gente tem que falar de Apocalipse. Apocalipse fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Depois desse juízo, irmãos, vai ter o juízo também sobre os maus, né? Fala também que aquele que não for achado no livro da vida também vai ser lançado no lago de fogo. Então, não vai ser só alegria, né? Não vai ser só alegria. Os que não tiverem escritos no livro da vida, isso está em Apocalipse 20:15, não precisa abrir, pastor. Tá? Então, irmãos, para os verdadeiros cristãos, o tribunal de Cristo é sentença de vida eterna. Então, o que nós cremos? Que virá a grande tribulação, virá o arrebatamento, e a sua igreja será a sua igreja genuína, irmãos. Porque tudo isso a gente não sabe que lapso de tempo que vai ser, né? Mas a sua igreja será arrebatada, né? Então, nós temos alguns exemplos bíblicos de arrebatamento, tá? Que eu vou falar rapidamente, só para os irmãos lembrarem. O primeiro arrebatamento bíblico que existe é de Enoque, e o segundo é de Elias. Esses dois arrebatamentos, segundo João 3,13, queria que o pastor abrisse João 3,13, não, é impossível que essas duas pessoas, Enoque e Elias, foram para o céu. Um que não teve julgamento, e outro que em João 3,13 fala, João 3,13, fala que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, eles podem ter ido para outro plano espiritual, onde tem anjo, não sei para onde que eles foram, irmãos, mas não foi para o verdadeiro céu, onde está o Pai. Nós temos também, logicamente, o arrebatamento de Jesus, que a gente chama de ascensão, assunção, né, que está em Atos 1:9, não precisa abrir, pastor.
Em Apocalipse 11:12, temos o arrebatamento das duas testemunhas que vieram testificar de Deus, e elas foram mortas. E aí as duas foram arrebatadas. E, em quinto lugar, a gente tem o arrebatamento da igreja, né? Que os pós-tribulacionistas será num momento único, né? Como a gente sabe, irmãos, a noiva de Cristo, isso está em Apocalipse 19:7, também não precisa abrir, pastor, a noiva já está preparada, tá? Em 1 Tessalonicenses, aqui eu queria que o pastor abrisse, 1 Tessalonicenses 4:13, a gente tem, irmãos, que conhecer a história do arrebatamento. E aqui em 1 Tessalonicenses 4:13, explica por que a gente tem que conhecer a história do arrebatamento. Então, verso 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram, certo? A Bíblia chama os que já morreram como os que já dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os que dormem crentes, convictos, convertidos, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que já os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, primeiro vão ressuscitar os que morreram, depois os que forem vivos, né? Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quer dizer, todo mundo vai ver, vai ser uma coisa pública. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, irmãos. Então, nós seremos arrebatados nas nuvens. Jesus não vai reinar aqui. O reino dele não é desse mundo. Jesus não pertence a esse mundo. E nem nós, não sou do mundo. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Depois nós, 17, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, com os mortos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E veja, irmãos, o verso 18. Veja o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Estas palavras, irmãos, nos consola, diminui a nossa angústia de pensar, ai, como eu sofro, como é difícil, como é injusto. Não, irmãos, eu estou me consolando quando eu sei que existe uma saída. Amém? Então, como nós sabemos que o mundo jaz no maligno, é cheio de guerra, de desesperança, né? A nossa esperança é aqueles que morrem no Senhor, aqueles que hão de ressuscitar, aqueles que terão a vida eterna. Então, irmãos, em Apocalipse 20:14, como eu já disse, fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Então, quando a gente vê, irmãos, o mundo leva o evangelho na chacota, né? Leva o nome de Jesus com desrespeito, leva o nome de Deus em vão, o mundo persegue cristão, tem como povo cristão como idiota, como imbecilizado. Isso aí, irmãos, é o normal. Leva o povo cristão como um povo fundamentalista fora da realidade, mas no juízo final, irmãos, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Quando ele fala, né, apartai-vos de mim, os que estiverem à sua esquerda, para o fogo eterno. Irmãos, quem não tiver com Cristo vai para o fogo eterno.
né? Em 2 Coríntios 5:10 fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Não é mais ou menos uns vão, outros não vão pertencer, uns vão passar por debaixo da roleta, não, irmãos. Todos teremos que passar perante o tribunal de Cristo. Então, em Colossenses 3:23, fala assim, e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da esperança. Então, irmãos, nós recebemos de Jesus o galardão da esperança. Porque quando 1 Coríntios 15, eu queria que o pastor abrisse 1 Coríntios 15, que 1 Coríntios 15, irmãos, é muito importante nós todos termos conhecimento. Porque quando Jesus vier, provavelmente haverá uma transformação instantânea. Não vai ser coisa que vai demorar muito, né? Porque depois vai ter o juízo, certo? Ele vai ressuscitar todos. E em 1 Coríntios 15, 51, fala assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, quando Jesus vier, nem todos vão estar mortos, né? Vão ter alguns vivos, mas vivos e mortos, todos terão o corpo glorificado, todos serão transformados. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quer dizer, nós vamos ser transformados em corpos glorificados, e aí fala, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. Por quê? No 52, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, irmãos, num abrir e fechar de olhos, está escrito aqui, né? Porque convém que isto que é corruptível, esse corpo que se deteriora, infelizmente, irmãos, mas a vida é assim, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse que é o mais importante, irmãos. A gente vai orar, daqui a pouco a gente vai orar, depois da ceia, da Santa Ceia, sim, a gente vai orar. A gente quer ter saúde, a gente quer cuidar do nosso emprego, da nossa família, mas, irmãos, é uma coisa que a gente tem que aceitar, porque é inexorável. Uma coisa que vai acontecer, ninguém vai virar semente, irmãos, ninguém vai viver 200 anos. É que a gente quer postergar um pouco, né? Pelo menos depois dos 80, se for depois dos 90, melhor ainda, né? Mas, irmãos, a gente tem que encarar essa realidade. O 53, porque convém que isto que é corruptível e como é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E essa é a vitória de Cristo, irmãos, em nossas vidas. Então, irmãos, o tribunal de Cristo, a escatologia, a segunda vinda de Cristo, o julgamento que vai ter, a nossa transformação, não é motivo da gente ter medo, irmãos. É motivo da gente ter consolo, como a gente leu em Tessalonicenses, que a gente tem que se consolar com essa palavra, porque vai ser uma coisa infinitamente melhor, irmãos. Volto a dizer, não quero apressar nada nem ninguém, que a gente possa viver 90 anos para a gente converter um monte de gente.
Mas, irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que estar preparada. Eu sou convertida e eu tenho o perdão dos meus pecados por causa de Cristo? Sim. Então, eu tenho que demonstrar por boas obras. É a parábola dos talentos. Amém? Quero fazer só uma pequena oração para a gente terminar o nosso estudo, irmãos. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu nome, Senhor, nós exaltamos a tua palavra, Senhor. E te peço, Pai, que esta palavra, Senhor, possa fazer verdadeiramente diferença em nossas vidas, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa nos trazer consolo. Que esta palavra, Senhor, possa trazer alegria, Senhor, em saber que no nosso futuro, Senhor, que no nosso porvir, tu já tens tudo preparado, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser dignos, Pai. Ser dignos, Senhor, de alcançar a vida eterna, Pai. Para nós, Senhor, aos nossos olhos, muitas vezes a gente acha impossível, Senhor. Mas tu, Senhor, transformaste água em vinho, Pai. Transforma as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor, receber o seu galardão, receber a vida eterna, Pai. Faça, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Pai, essa obra em nossas vidas, eu te peço. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Amém.